Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 20 de fevereiro. O Ibovespa apresentou aqui uma alta de 1,16%, um pregão atípico na questão do giro financeiro que nós tivemos aqui devido ao feriado nos Estados Unidos. Tivemos aqui uma alta mais proporcionada principalmente pela abertura do pregão, que já abriu com forte... Aqui o Ibov a gente não vê os gaps, no índice futuro dá para ver os gaps, mas enfim, tivemos aqui já uma abertura forte para cima. E depois disso ficou um pouco mais travado o pregão, subindo aos poucos, gradativamente aqui no período da tarde, mas ainda assim uma subida mais travada. De qualquer forma, o que a gente tira desse pregão aqui, graficamente falando, o Ibov confirma aquela expectativa de não estaria muito mais provável de ter realmente um movimento para baixo, ou seja, a perda da mínima do pregão da quinta-feira ocorrida na sexta-feira não tinha uma relevância tão grande no meu modo de ver, a não ser que viesse para baixo 67, 157 para confirmar realmente o movimento para baixo, mas estava mais para se ter algum pregão aí para cima, na expectativa que o Ibov venha, dentro dessa força apresentada nesse movimento de subida, testar efetivamente a região dos 69.000 a 70.500 pontos, já citado na última videoanálise. Olhando agora para o mini índice, no mini índice tivemos aqui uma recomendação no pregão de hoje, abriu com um gap de alta, aquele gap que eu cheguei a mencionar ali no Ibov. Olhando aqui para o gráfico de 60 minutos vai ficar mais clara a questão do gap, já abriu lá em cima e depois disso teve uma movimentação um pouco mais travada aqui para cima, gerou até topo na região ali de resistência do topo anterior e depois de reverter esse topo, gerar aqui o retorno do movimento de alta no G60, ficou bem travado pelo gráfico de 10 minutos, colocando aqui no gráfico de 10 minutos, ficou bem travado depois que retoma a tendência de alta ali, um movimento de alta pelo G60 e até mesmo a tendência aqui gera uma sinalização de tendência de baixo, na hora que retoma essa tendência fica bem travado para se buscar a operação na ponta compradora. E além disso, eu cheguei a recomendar a entrada, foi aqui nesse ponto. Essa entrada abriu com um gap de alta, veio lá em cima, faz um recuo, gera um movimento para baixo, recomendei compra na superação da máxima desse candle, essa compra foi executada, já tinha ali alguma questão de spread em cima para fazer a entrada da posição, ou seja, a entrada, recomendação aqui, rompimento dos 280, executado só na faixa dos 290, veio aqui para cima de maneira mais travada, eu já fui reposicionando o stop, visto a possibilidade da questão do topo que eu mencionei lá no G60, até ela acionou aqui a nossa saída, gerando uma perda de menos 0,04%, capital total menos 0,05%. Depois que aciona a saída com stop mais curto, ela ainda vem perder o ponto que seria o ponto de stop inicial da posição, que seria a mínima desse fundo, gerando justamente o pivô de baixa no gráfico aqui de 10 minutos. Mas depois disso, ela consegue reverter aqui para cima. Então, de qualquer forma, não cheguei a fazer nova recomendação na ponta compradora. A questão da liquidez fazia bastante diferença no pregão de hoje, principalmente pela questão do spread que teria que pagar para entrar nas posições, visto que quando faço a recomendação tende a ter uma entrada maior de contratos aí nas posições. Olhando agora para o mini dólar, só voltar aqui para o G60 do ativo, do mini índice, a gente pode ver que fez toda essa movimentação para cima e aqui já iniciou um movimento de correção. A gente pode ver os candles bem pequenos devido à volatilidade menor do pregão de hoje, liquidez menor. Então, se abrir caindo, não ganhar muita força para baixo, ficar mais travado aqui nessa região por volta ali dos 69.400 pontos e gerar alguma recuperação, algum sinal para cima novamente, restabelecendo um movimento de alta no G60, ficaria mais para a ponta compradora. Se ganhar força para baixo dessa região 69.400, ficaria mais para a ponta vendedora aí, em termos de day trade no mini índice. E no mini dólar, indo aqui para o mini dólar, a gente pode ver que o mini dólar teve um dia aqui para baixo, mas também o pregão um pouco mais travado, principalmente no período da tarde, bem mais travado. Olhando para o gráfico de 60 minutos, a gente pode, quando fala do período da tarde, aqui toda essa movimentação mais travada aqui para baixo. O fato é que fez esse movimento para cima, gera aqui um movimento de correção e tem essa possibilidade de iniciar aqui uma movimentação para cima a favor, se eu colocar aqui o gráfico diário desse lado, que seria um candle para baixo, fazendo uma correção desse movimento de subida, ou seja, tudo isso aqui seria uma correção desse movimento de subida, e isso traria uma chance maior de se ter um pregão aí para cima a partir do próximo pregão. Mas é importante ressaltar que ainda permanece abaixo de uma região relevante de resistência, ali na faixa dos 113,50. Então seria importante gerar algum sinal de força aqui
pelo gráfico de 60 minutos para se buscar compra aí num gráfico de menor periodicidade através de fundos ascendentes. Por outro lado, se ganhar força aqui para baixo dessa região de 0,88, 3,088 ou 3,087, aí fico atento para buscar a operação na ponta vendedora através de topo descendente. Se abrir caindo e ganhar força para cima, também volto a pensar na ponta compradora. Na sequência, temos então para falar aqui das ações. A PTR4 no pregão de hoje apresentou alta praticamente de 2%, brigando ali novamente com a região dos 15,90 a R$16, região um pouco mais significativa em termos de resistência. Tem resistências mais acima? Sim, tem resistências mais acima. Região aqui, essa região 16,04 em termos de fechamento, foi o maior fechamento de toda essa subida. Temos aqui essa máxima 16,25 e depois esse 16,43. O fato é que para arriscar compra nesse ativo, uma das alternativas seria buscar compra superando essa máxima aqui 16,07, seria a máxima da semana passada. Teria que trabalhar com stop aí diferenciado, stop praticamente abaixo da mínima do pregão que conseguiu, ou seja, se o próximo pregão fizer isso, abaixo da mínima do pregão que fizer essa sinalização, tentando conduzir a posição através de um gráfico de 60 minutos. A outra alternativa mais interessante de swing trade para ter uma melhor relação risco-ganho seria ter uma correção um pouco maior no tempo desse movimento de subida, ou seja, para ganhar força, vamos dizer assim, ter uma chance maior de ganhar força aqui para cima desse patamar de resistência e sendo bem mais cauteloso, aguardar a sinalização de fundo ascendente, seja até mesmo pelo G60 acima já dos R$16 a R$16,05 para se buscar a compra aí na PTR4. Na sequência, Vale 5. Vale 5 chega a recomendar a compra, assim como já tinha feito na sexta-feira, antes do pregão, se superar, na verdade durante o pregão, se superasse os 32,45, infelizmente não foi executada na sexta. Quando falo infelizmente, porque hoje abriu já com um gap de alta, se tivesse executado na sexta, seria ótimo com esse gap de alta. E recomendei uma nova compra no papel, além dentro do que já tinha comentado na sexta-feira, superação da máxima da própria sexta, 32,31. Não conseguiu, na verdade superou muito, mas não conseguiu acionar nessa entrada porque já abriu lá em cima, já no nível muito alto. Por esse motivo a operação foi cancelada em cima da Vale 5, dificultando a entrada para swing trade, essa questão do gap, ficando um pouco mais para se buscar a operação através de um gráfico intraday. E o mais interessante seria ter movimento de baixa no G60 para se buscar a compra de fundo ascendente na Vale 5. Depois disso, então, comentar aqui rapidamente CL3. Cheguei a recomendar uma operação na compra na CL3 hoje. No primeiro minuto de pregão, ela fez uma oscilação rápida em cima do patamar que eu cheguei a mencionar. Não executei a entrada no primeiro momento, foi logo no início do pregão, bem na abertura mesmo do pregão. Para quem quiser, basta olhar um gráfico de 1 minuto, vai entender o que eu estou falando. Eu não executei a entrada de imediato, já mandei a mensagem falando que continuava aguardando o papel, ou seja, aguardar os primeiros minutos de pregão para executar essa compra em cima da CL3. Ela não voltou e essa compra então foi cancelada, descartada essa compra em cima da CL3, avaliando entrada ainda no ativo nos próximos pregões. Dentro do que ela está fazendo aqui, é importante não mais voltar para baixo desse nível aqui. Esse nível que eu estou mencionando, uma região por volta dos R$ 28,11 a R$ 28,00. Depois disso, eu cheguei a recomendar também a entrada na VVAR11. Então essa compra foi recomendada aqui na superação dos 10,99, a compra foi executada. Conseguiu até, estava no finalzinho do pregão, ela estava vindo para baixo aqui na faixa dos 11,19, 11,20 e conseguiu no leilão de fechamento fechar bem, com alta aí no pregão de hoje de 5,27%. Foi um ativo que a gente já comentou na sexta-feira, que tinha essa possibilidade de se arriscar numa compra no papel. Então, compra executada, fechou bem. É um papel que, como já andou, só passando aqui os valores da entrada, da recomendação, R$ 11,00, entrada, stop 10,68 e objetivo em 11,64. O risco dessa operação 2,91%. Ela, quando bate aqui já para cima dos 11,32, ela já gerou 1 para 1, que é andou o tamanho do stop que foi definido. Então já andou mais do que 2,91% a favor do a partir do ponto de entrada. Então nessa questão seria interessante não mais sair perdendo dessa posição. Ou seja, principalmente não mais voltar para baixo dos 11,10. Inclusive cheguei a mencionar isso lá dentro do canal da EV Invest Pro, que não seria mais interessante voltar mais para baixo. Seria importante se manter acima dos 11,10 para manutenção dessa posição. Então o ativo faz um bom candle, expectativa de poder dar continuidade a esse movimento para cima. De qualquer forma, ficaria atento aí nessa região de 11,15, principalmente a 11,10. Voltando para baixo desse patamar, poderia encerrar essa posição antecipadamente, porque não deveria mais voltar para baixo dos 11,10 depois de já ter gerado 1 para 1 aqui em termos de relação risco-ganho.
E a gente tem ainda para comentar a CTIP 3. A CTIP 3 está dentro de uma lateralização, de um movimento mais travado, que traz a chance de buscar uma compra no rompimento da máxima de hoje, 47,41. O ponto que eu vejo mais negativo em relação a esse ativo nesse momento é o tamanho dos candles aqui em termos percentuais. Ó, o tamanho desse candle hoje, que é um candle até maior para o ativo, a gente pode ver que é um candle de 0,7%. Os últimos candles é nessa faixa, 0,7%. Então, um papel que, para se buscar se trabalhar com stop desse tamanho, é basicamente um stop de G60 em vários ativos. Teria que botar bastante capital em cima desse ativo. Esse é o único ponto negativo. Mas a minha preferência seria, se buscar uma compra nesse papel, não botar tanto capital devido a essa volatilidade mais baixa, não botaria tanto capital nesse ativo, botaria menos capital, pelo menos metade do que seria aí recomendado dentro dos meus critérios. Então, a partir do próximo pregão, avaliarei o ponto aí de entrada e o possível ponto de stop e posicionando a questão do capital, percentual da carteira, para uma possível compra aí em CTIP 3, na expectativa que ela gere um movimento para cima e saia rompendo todas essas máximas aqui anteriores, a favor, logicamente, da sua tendência de alta no gráfico semanal e mensal. Ambev, Ambev 3, Ambev pregão de hoje, queda de 0,34%, praticamente estável, candle que é um pouco mais forte que para baixo, ativo que gerou aqui a retomada da sua tendência de alta depois dessa sinalização aqui de ABC, de toda essa movimentação para cima, rompe com força essa região, com forte movimento de subida. Esse movimento é interessante para ficar atento para se buscar a operação no ponto comprador. Sendo bem mais ousado, teria que buscar uma compra aqui ou na superação do 18,01 ou aqui no próprio G60, dependendo da abertura do próximo pregão, na superação 17,92 com stop abaixo da mínima do pregão de hoje. É uma das alternativas em cima da Ambev 3 a partir do próximo pregão. Ficaria mais interessante se tiver pelo menos mais um pregão aqui andando de forma lateral, sem ganhar muita força para baixo, para se buscar essa entrada de fundo ascendente no gráfico diário. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.